Niso Economia. Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do nosso Niso Economia aqui pela Rádio Niso. Estamos também na Rádio Cantate FM em 104,3, lá na cidade de Votorantim. Estamos também nas redes sociais, Douglas Vale, @DouglasVale79, a rede social do professor Marcos Canhada, que ele vai passar já, afinal de contas é o nosso convidado hoje, do Labicom, @LabicomUniso, e também no @UnisoOficial, nosso Uniso Economia, que é uma produção do Labicom aqui da Universidade de Sorocaba, em parceria com os cursos de CSA aqui da Uniso, curso de Economia, e a gente vai falar um pouquinho também sobre esses cursos. E, enfim, hoje com a técnica do nosso Mar, também edição do Mar, apresentação de Douglas Vale e também a coordenação geral da professora Evenise Batista. Professor Marcos Canhada, bem-vindo mais uma vez ao nosso Niso Economia. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, Douglas Vale? Eu que agradeço aqui mais uma vez o convite, a participação aqui nesse Uniso Economia. Muito importante esse espaço aqui do Labicom. Sempre feliz em estar aqui com vocês, procurando contribuir aí com a sociedade, com informação. Agora, professor, nós estamos gravando esse conteúdo no dia 24 de outubro. A gente tem uma pauta bem legal, vamos falar sobre o PIB, mas dá para a gente dar um pitacozinho sobre futebol, né? Afinal de contas, nosso futebol brasileiro, que faz bonito em alguns momentos, não faz tão bonito em outros momentos, e todo mundo esperava que pudesse acontecer uma final brasileira da Libertadores. Por falar em Libertadores, é um campeonato que tem um dividendo também bem importante, né, professor? Já que a gente está falando em economia também. Sim. Mas, pelo visto... O meu Palmeiras foi pro brejo, né? E o meu Santos está indo também, viu? Não precisa ficar triste. É isso, é importante. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Competitividade. Às vezes a gente despreza o adversário, né? Tem lá um adversário, 2 adversários o Palmeiras enfrentou, né? A altitude, Sim. não pode desprezar isso para quem está acostumado. E outro, um time de futebol do outro lado lá, que tem as suas competências e tem que ser respeitado. Então, realmente, para mim, está consolidado. Acho que a final brasileira está comprometida. Está comprometida. Vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a LDU é um time meio bicho-papão aí, viu? Os brasileiros... Bem treinado, tem um brasileiro treinando, é um time, eu ontem acompanhei, joga bem. Então, joga bem, quem tem competência tem que ficar, né? A gente não pode ter o clubismo, né? Falar, não, o meu time não foi competente, perdeu, seja mais competente na próxima e vamos em frente. É assim que funciona todos os movimentos, né? Os países têm que ter competência, tem que ter produtividade, tem que ter eficiência, tem que ter qualidade. Time de futebol também, quando ele tem algum tropeço, paga caro e não consegue atingir seus resultados. Assim é com os países também. Vamos lá, vamos para a nossa pauta aqui. É muito bom falar de futebol, eu gosto demais, mas daqui a pouco vamos criar um produto aí para a gente poder falar sobre futebol, trazer o professor Marcos Canhada também, falar sobre esporte, que eu sei que o senhor é um esportista. Bom, a economia brasileira mostra uma leve recuperação em agosto, mas no ritmo segue desacelerado. E o que a gente quer falar com isso? Sobre o produto interno bruto. Após 3 meses de queda, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou alta de 0,4% no mês de agosto, indicando reação da economia, apesar de uma melhora. O ritmo de crescimento segue menor que o esperado e aponta sinais de desaceleração no trimestre. Professor Marcos Canhada, fala-se muito do produto interno bruto brasileiro, o PIB, o produto interno bruto argentino, estadunidense, de outros países, mas pouco se explica o que é esse produto interno bruto, e a gente vai falar um pouquinho, tentar esmiuçar um pouquinho, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o PIB. Vamos lá, isso é muito importante a gente entender rapidamente aqui com o tempo, tentar esmiuçar isso um pouco. É uma métrica importante, é uma métrica de comparação, né? Então a gente sempre faz análise, qual é o PIB do maior país do mundo, qual é o PIB do menor país do mundo. Então, quando você pega PIB de países africanos, você enxerga pelo número a pobreza. Quando você pega o PIB dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, você enxerga a riqueza, né? Então, ele é uma métrica importante. Como é que ela é feita? Rapidamente aqui para a gente entender, por uma das óticas que nós temos, né? Ela é a somatória de tudo que é produzido em um país em um determinado período de tempo.
Então, soma o quê? O consumo das famílias. Então, quando o cidadão compra um carro, emite uma nota fiscal de um carro novo, usado não, nós vamos colocar isso no produto. Então, vender carros ajuda ao crescimento do PIB. Vender um celular, qualquer coisa que é vendida... Produtos novos. Os usados não. Produtos finais, nós dizemos nas aulas de economia, não os intermediários. Senão eu fico repetindo, né? Ficar vendendo carro usado não entra no PIB. Então, toda vez que vende um carro novo, esse valor lá pelo IBGE, que é responsável por medir, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é quem contabiliza. Então ele vai contabilizando todas essas ações. Falei do primeiro componente, ok? O primeiro componente é o consumo das famílias, ok? Esse é o primeiro componente. Segundo componente, esse é o mais delicado, investimento das empresas. Investimento das empresas é um item complexo, porque estimular o consumo é relativamente fácil. Nós estamos dispostos a consumir, né? Dá mais dinheiro para mim que eu vou consumir um pouco mais, né? Solta o 13º antecipado, a gente cresce o consumo da economia. Sim. Nesse período de final de ano, a tendência do consumo é crescer. Vamos receber 13º, vamos ter ali um acréscimo que vai fazer a gente consumir um pouco mais. Já o investimento das empresas é mais complexo, porque depende, o investidor ele já faz análises, ele faz cálculos, e ele só coloca o recurso quando ele sente efetivamente que há cenário para ele colocar. Então esse é um item... Que vai ter um retorno. Vai ter um retorno, ele maximiza lucro, é um direito dele, ele está pondo investimento, ele faz contas. E esse cidadão, esse sujeito, esse agente, ele tem um pouco mais de controle. Então ele fala, puxa, se as coisas não estão indo do jeito que eu imagino, eu não vou investir. Então eu fico com esse item relativamente emperrado. Terceiro, falamos de 2. Terceiro, gastos do governo. Tudo que o governo gasta com educação, com saúde, com investimentos em pontes e estradas, também entra na somatória do PIB. Curioso. Ok? E por fim, o terceiro e último é a relação entre aquilo que se exporta e aquilo que se importa. Nós chamamos isso de resto do mundo. Temos aí então os 4 elementos que compõem o PIB. A somatória de tudo isso, tudo que as famílias consomem, tudo que as empresas investem, tudo que o governo gasta e a relação entre aquilo que se exporta e aquilo que se importa gera um valor. Esse valor é o PIB interno, Produto Interno Bruto, porque eu estou analisando simplesmente aquilo que é feito nas fronteiras do Brasil, né? Porque eu teria o produto nacional, que é aquele que eu levo em consideração o que as empresas que estão fora também produzem e mandam riqueza para cá. O famoso nosso aqui é o PIB, ok? Então, é uma métrica importante, né? E é ela que demonstra como é que nós estamos indo em um dos objetivos de política macroeconômica. Qual é o objetivo de política macroeconômica? Crescimento econômico. Nós precisamos que a economia cresça todo ano. Tem gente nascendo nesse momento, que daqui a algum tempo quer ingressar no mercado de trabalho. Se eu não tiver crescimento econômico para absorver esse povo todo, nós vamos ter dificuldades, vai faltar renda, e aí nós vamos ter diminuição da qualidade de vida, vamos ter pobreza, entendeu? Então, nós estamos nesse cenário de medir. Então, o PIB é muito importante, todos os países medem, e aí serve também para a gente comparar. O PIB dos Estados Unidos, nossa, como nós estamos distantes. O que nós temos que fazer para chegar nesse patamar de PIB, né? O que eles fizeram? Né? Investimento, tecnologia, educação, cultura, a somatória de tudo isso leva um país a ter crescimento. Então, nesse momento, explicado aí rapidamente, né, o que é o PIB, nesse momento nós estamos aí com uma perspectiva de um PIB de cerca de 2,1% de crescimento em relação ao ano passado. Tá. Aí vem a pergunta, isso é bom, é ruim? Né? Eu diria que a gente gostaria de mais. Não é suficiente para a gente alcançar patamares de desenvolvimento. Se a gente vamos pegar um exemplo que eu gosto muito de comparar, é o exemplo da Coreia do Sul. Coreia do Sul, de 1961 até 2025, ela tem crescido, em média, cerca de 7% ao ano. Todos os anos, em média, né? Porque tem anos esse ano, agora ela está com um crescimento mais baixo. Então veja, o que aconteceu com a Coreia? Ela se desenvolveu. Nós não, nós estamos nessa marcha de 2 e pouquinho, 3.
Tivemos lá o período de recessão, lá no governo da Dilma, que a recessão é quando o PIB decresce. Né? Eu posso ter uma estabilidade no PIB, Sim. quando ele fica ali num patamar que zero, não cresceu nada. Recessão é quando ele diminui, isso é perigoso, aí a gente começa a ter transtornos. E eu posso ter crescimentos maiores ou menores. Então nós estamos com uma expectativa de crescimento de 2. E as expectativas, o Boletim Focus do Banco Central, ele faz aí uma análise de expectativas. E a expectativa para os próximos anos é de 1,8, 2026, 1,8, 2027. Então nós estamos num patamar relativamente baixo de crescimento. Agora, a gente tendo aí toda essa explanação e essa explicação do senhor, no trimestre que foi encerrado no mês de agosto, aconteceu uma retração de 1%, em 1%. Isso indica que o PIB do segundo semestre, ele pode vir ainda mais fraco quando a gente tiver esse fechamento, talvez no mês de dezembro ou no mês de janeiro, que aí deve acontecer esse fechamento do semestre? Esta análise que nós estamos falando, ela é feita para entender trimestralmente o comportamento. Né? A expectativa ela já está consolidada. O ano vai fechar em torno de 2,1, 2,2, tá. Esse é o fechamento dele. Dentro do ano, nós temos variações sazonais. Né? O fim de ano, costumeiramente, ele tende a ter um aumento, exatamente porque o consumo das famílias aumenta nesse período. Injeção de recursos, 13º, né? Mas, por exemplo, os aposentados já receberam o 13º no começo do ano. São estratégias que o governo usa, muitas vezes, para estimular a economia, para a economia crescer. Então, por que o governo antecipou o 13º dos aposentados? É uma forma de injetar e fazer com que nós tenhamos um crescimento da economia num momento que está um pouco desacelerado. É importante dizer que assim, não existe almoço de graça, né, professor? O governo, ele não é porque ele é bonzinho que ele vai adiantar o 13º ou qualquer outra, o PIS/PASEP e tudo mais. É porque se espera que esse dinheiro seja reinvestido na economia, no comércio e tudo mais. É importante que o cidadão entenda, né, que lá no Banco Central, no Ministério da Economia, nós economistas, nós estamos sempre tentando encontrar o equilíbrio, que esse é o objetivo da economia. Né? Então, os movimentos, eles estão ali sendo feitos, e nossa, governo, às vezes é um interesse, e às vezes é um interesse de retrair. Em algum momento, nós queremos retrair o consumo. Por quê? Nossa, isso é estranho sempre. As pessoas falam, professor, por que o governo gostaria de retrair? Porque às vezes o consumo exagerado, maior do que a oferta, gera um transtorno monstruoso que é a inflação. Então, às vezes, eu quero segurar o ímpeto das famílias consumirem. Nossa, mas o governo quer fazer isso comigo? Deixa eu consumir. Mas é preciso, porque a inflação é o pior imposto que nós temos para a sociedade. Com certeza. Então, há uma gestão o tempo todo, né, que vai sendo feita por aquele que está de plantão gestacionando, né, e aquele que o povo elegeu é o que tem essa obrigação de analisar e tomando suas medidas, às vezes assertivas, às vezes não, né, buscando os mecanismos de equilíbrio. Então, este é o cenário. Nós estamos num cenário em que gostaríamos de ter um crescimento maior, né? Esse crescimento ele não é suficiente, né? Para quem está de plantão no governo, ele fala, não, foi bom. Mas para quem não está, fala, foi ruim. Existem óticas, né? Sim. Qual a ótica que eu estou analisando? Eu, como técnico, eu diria que a gente precisaria de mais crescimento. Né? Mais crescimento. A gente precisaria, se a gente conseguisse experimentar o que a Coreia experimentou de 1960, eles mudaram de patamar. Sim. Estão em outro patamar, né? Como dizia o Bruno Henrique, outro patamar, né? Que o Bruno Henrique usa lá aquele termo de mudança de patamar. Tem que mudar de patamar. Flamengo, né? Voltando no esporte, Flamengo está em outro patamar, diz ele, né? Mas essa mudança para outro patamar, professor, ela não depende da família. Ou depende, ela depende. Explica para a gente, isso depende do governo, destas manobras, vamos dizer assim, que o governo
faz. Então, eu vou abrir espaço, por exemplo, para empresas virem mais para o Brasil. Então, eu vou diminuir aí a carga tributária e tudo mais para que as empresas venham ao Brasil. E aí sim gerem empregos, mais empregos com renda compatível, porque não adianta. Eu sou um crítico ferrenho da questão do gerar emprego. Eu acho que assim, não adianta gerar 1.000 empregos pagando o salário mínimo, que não vai resolver o problema. Você tem que gerar, é preferível que você gere 450 vagas de emprego pagando um salário ok, para que as pessoas tenham condição, senão a pessoa vai trabalhar em 3, 4 empregos para conseguir ter uma renda. Depende mais do governo ou também depende das famílias esse crescimento do PIB? Eu diria que depende mais do governo, né? Quando a gente fala de macroeconomia, Douglas, a gente tem 4 objetivos fundamentais. O crescimento econômico, que é o que nós estamos falando hoje aqui, é um deles. Eu preciso de crescimento econômico continuado, mas eu preciso de estabilidade de preços, mas eu preciso de distribuição de renda socialmente justa, né? Então eu preciso de alguns fatores, e para isso eu vou usar instrumentos. E aí é o governo que deve estabelecer quais são os instrumentos que são disponíveis. Tem a política monetária, ok? Esse é um dos instrumentos. Tem políticas cambiais que vão estimular mais ou menos as relações lá com o exterior para resolver aquele quarto item, lembra lá, exportação versus importações. E tem a política fiscal, que é uma política muito importante, né? De quanto eu tributo, se eu tributo mais ou menos. Isso interfere no investidor. Se eu sou muito tributado, eu vou investir menos, porque vai mexer com o meu lucro. Eu prefiro falar, puxa, em vez de investir no meu negócio, eu vou aplicar no mercado para ganhar a mesma coisa. Ele não quer correr risco. Quem tem capital quer correr o mínimo risco possível. Então, cabe ao governo, buscando o equilíbrio, né, encontrar o ponto de equilíbrio nesses instrumentos que estão disponíveis para atingir aqueles objetivos. Então, isso é muito legal. Objetivos são alcançados com instrumentos de política macroeconômica. Quem gerencia isso? O governo que está neste momento e que estará no momento futuro e que esteve no momento passado. É ele que aplica dentro das suas teorias, e são várias as teorias, né? Então, por exemplo, existem teorias que o desenvolvimento, o crescimento econômico estaria, por exemplo, no estímulo ao gasto do governo. Se o governo gastar mais, contratando professores, tendo professores empregados vão gastar. Se o governo contratar para fazer pontes, estradas, essa é uma teoria. E ela é válida. Por quê? Porque faz parte do PIB o gasto do governo. Mas eu não posso esquecer do outro lado que para fazer estradas, para contratar, eu preciso tributar. E aí, se eu tributo demais, desestimula o investimento, que é o segundo item que nós falamos. Então, veja, é uma somatória, é um jogo de xadrez que eu tenho que estar fazendo. E aí vem a sua pergunta, né? A parte da sociedade. Tem esse aspecto. Às vezes, o gestor de plantão, quem está gestacionando isso, ele até faz a política correta, mas a sociedade reage de outra forma. E aí, por quê? Porque nós somos seres que pensamos de forma diferentes. Então, nem sempre a gente entende a mensagem, né? Eu vou fazer esse movimento, isso vai gerar essa reação na sociedade. Eu vou liberar o 13º dos aposentados, eles vão gastar. Isso vai ser bom. Não, o aposentado resolve poupar. Embaixo do colchão. E aí não adiantou. O mecanismo não trouxe efeito. Eu queria fazer um crescimento econômico, mas ele não trouxe, entendeu? Então, você perguntou também, nesse final de ano, a tendência é de termos mais consumo. Vai sair o 13º, primeira parcela daqui a pouco está saindo, segunda parcela. Então, a sociedade deve consumir mais. Então, a tendência é disso trazer um estímulo no crescimento. Mas será que a sociedade tem que combinar com eles, né? E isso nem sempre está combinado. Cada um reage de forma, eu chamo de relativamente egoísta, né? Eu cuido dos meus objetivos. Então, o governo fala, as pessoas vão gastar, mas nem sempre elas gastam. Isso é, por exemplo, na política de juros, né? Quando você fala, eu vou aumentar os juros, isso vai fazer o quê? O Douglas e o Marcos vão consumir menos, porque o juros está caro para captar o dinheiro. Mas aí eu resolvo, não, vou comprar meu carro agora e acabou. Não estou preocupado, não importa. Eu quero um carro agora. E aí isso às vezes não dá certo. E ele tem que
elevar mais a taxa de juros. Poxa, não acerta essa taxa de juros? É que a sociedade, do outro lado, ela se move dentro dos seus interesses específicos. Professor, para a gente finalizar, Sim. Tenho certeza que, para o senhor especificamente, eu ainda não fiz essa pergunta, aí sem partidarismo, aqui no nosso Uniso Economia, é um programa totalmente apartidário. Mas eu queria que o senhor fizesse uma leitura rápida em relação à política econômica que nós estamos vivendo, especificamente no Brasil. Então, eu vou esquecer um pouquinho da taxação de Donald Trump, esquecer um pouquinho da política, a macropolítica, como o senhor gosta de falar, política global, mas falar um pouquinho aqui da nossa casa, o momento que o Brasil está vivendo. Ao meu ver, e eu falei que eu sou um crítico ferrenho, a questão da geração de empregos pagando salário mínimo, porque eu vejo que isso não traz crescimento. Mas essa é a visão do Douglas, é a leitura do Douglas. Eu queria que o senhor... Qual é a leitura do senhor em relação a tudo que a gente tem vivido neste momento no Brasil? Eu nem vou citar outras situações, outras questões, até para não influenciar essa sua leitura. Mas a leitura que o senhor tem hoje... relacionada ao Ministério da Fazenda, à política econômica implantada pelo atual presidente da República, enfim, de uma forma geral. Uma preocupação técnica, né? Sempre técnica, sem, como você disse, nós professores, nós economistas, temos que ter uma análise técnica. Né? Então, eu sempre olho para o seguinte, nós temos um problema atual que é a confiança do agente investidor. Né? E por que há uma certa desconfiança? Porque nós temos um déficit muito grande, né? E temos estimulado, né, esse governo, como ele busca distribuição de renda, é um objetivo legal lá que nós estamos buscando, mas isso custa. Então, quando eu vou fazer um determinado instrumento de distribuição de renda, eu precisaria ter arrecadação suficiente para que isso ocorra. E nós estamos caminhando, então o governo fez aí alguns mecanismos, né? Nós temos aí o pé de meia, custa bastante caro o pé de meia, né? Um instrumento de distribuição de renda. Então o cidadão vai para a escola, ele recebe uma ajuda de custo. Isso, qual seria o objetivo? Estimular a sociedade a estudar, isso é muito bom, é o que nós queremos. Mas R$200 multiplicado, isso gera alguns bilhões. Exatamente. E aí eu preciso de recurso para isso. Quando eu ultrapasso, e nós temos tido ultrapassagens nesse sinal, os dados estão aí para a gente ver, isso faz o investidor, tanto interno, empresa, que vai gerar emprego e que vai gerar desenvolvimento, como o externo, que traz recursos para cá, ficar com o pé meio no freio e sabe aquela dirigida que você vai ali segurando, reduzindo, estou em quarta, engato uma terceira, de repente uma segunda, né? Então, tecnicamente isso faz com que a gente gaste mais, né? Gaste mais, reduz e o tempo para alcançar os seus objetivos fique maior. Então, eu diria que esse é um aspecto que a gente precisaria equacionar, né? Porque, não, vamos tributar mais. Mas aí, do outro lado, as pessoas vão se cansando de ser tributadas, né? As pessoas, elas querem ser tributadas de forma equilibrada, né? Então, essa ótica do que é equilibrado não é, então de repente o governo fala, não, pode tributar mais que cabe, né? O sujeito ali ganha 20 mil, ele merece pagar mais, ele tem condições de pagar mais, mas a ótica desse sujeito nem sempre é essa, então de repente ele fala, vou fazer outra coisa, vou mudar, vou para o exterior, tem muita evasão de pessoas de patamares elevados que se formam aqui, deveriam trazer desenvolvimento, que às vezes vão embora, e falar aqui está muito tributado. Então, equilíbrio. Voltando sempre, nós precisamos estabelecer, e eu acho que a receita importante aí, não só para esse governo, para os próximos governos, para o Brasil, eu falo isso há muito tempo, independente de quem está no governo, é exatamente estabelecer um mecanismo de confiança, assim como nós, na nossa família, temos que gastar dentro do limite da nossa renda, o governo também tem, né? Não dá para a gente, eu vou gastar mais, então me dá um aumento aí. Não, é esse o meu limite e eu tenho que trabalhar dentro desse limite. Então, isso nós temos tido problema e isso tem emperrado um pouco esse crescimento que a gente gostaria de ter. Professor Marcos Canhada, mais uma vez, muito obrigado por estar junto com a gente aqui no Uniso Economia. Eu sei que o tempo hoje está muito escasso, muito corrido,
mas eu não posso deixar de agradecer a sua participação, sempre pronto a vir atender a gente aqui no Unis Economia. Redes sociais, professor? Estou aí no Facebook, no LinkedIn, Marcos Antônio Canhada, me acha lá com facilidade. Temos aqui o Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas, que é onde a gente trabalha também de forma intensa há 30 anos aí com a cesta básica, também é um local importante para a sociedade buscar, enfim. Completando esses 30 anos. 30 anos, estamos sempre lembrando aí, porque isso é um trabalho, é um esforço da universidade. Começou lá atrás, as pessoas que começaram já não estão mais aqui, mas permanece esse esforço e a universidade amparando sempre aí essa informação. Nós precisamos de informação para o desenvolvimento. Então, desejo a todos aí felicidades na caminhada e saúde. Isso é mais importante sempre, né, para a gente conseguir caminhar e avançar. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está junto com a gente aqui no Unis Economia, seja nas redes sociais, seja no nosso canal no YouTube, ou @labicom, ou ainda em 104,3 na Cantate FM. Próxima semana a gente volta com mais uma edição do nosso Unis Economia, com a apresentação de Douglas Vale, hoje com o professor Marcos Canhada, próxima semana com o professor Renato Vaz Garcia, enfim, a gente vai fazendo aqui, tentando trazer mais informação para você com a coordenação da professora Evenise Batista. Uma ótima semana e até a próxima.